Show. Bom, boa noite, gente. Mais um vídeo aí para a gente discutir um pouco sobre alguns conceitos, né? Dessa vez agora é sobre multiplicação. É um assunto de extrema importância, né, para o conhecimento humano. É um tema que já vem aí de muito tempo, né? A multiplicação, ela representa um avanço, né? Ô, Eduardo, beleza, meu velho? Muito boa noite. Estou aqui na batalha, Eduardo, fazendo a gravação agora e a discussão de hoje é sobre... Ai, caiu de novo. É sobre multiplicação. Então, como eu estava dizendo, então a multiplicação um cálculo, né, que faz parte das 4 operações da aritmética, né? Nós temos a adição, temos a subtração, temos a multiplicação e a divisão. Então, não é que seja o terceiro tipo de conta a ser trabalhado na escola, mas geralmente, por uma questão didática, se trabalha assim. Eu costumo trabalhar tudo de vez. É multiplicação, é adição, porque o conhecimento ele se dá dessa forma, né? É tudo misturado, tudo junto misturado. Mas tem uma hora também que a gente precisa fazer uma certa separação, que é para que as pessoas consigam entender alguns detalhes. Por exemplo, essa questão de propriedade. Mas antes de aprofundar o tema de discussão, eu vou fazer aqui menção aqui a meu colega aqui, Romeu, que está participando junto comigo aí, né? Tem Eduardo que entrou, mas Eduardo está com o sinal dele aí de internet. Deve ser internet que não está muito bom, mas Romeu está por aí. Boa noite, Romeu. Tudo beleza aí E aí, na sua Mazinho? cidade? Tá tudo beleza aqui. Tranquilidade. Pronto, vamos bater um papo aqui sobre a multiplicação. Eu comecei, na verdade, essa discussão mais cedo, entendeu? Na aula que eu estava dando aí na escola, né? Aí eu abraço para o pessoal do Centro Educacional Joaquim Ferreira Carvalho, faço parte desse grupo aí, maravilhoso, né? O pessoal vinha discutindo hoje comigo, né? A galerinha lá, né? Os alunos da tarde. E aí eu estendi essa discussão, Romeu, agora para a noite, para aprofundar um pouco mais alguns conceitos, né? Então, assim, a Isso. gente que estudou junto, né, no Colégio Severino Vieira, né, a gente via muito sobre a questão da multiplicação. É uma apresentação mais simples. Eu não vou falar muito sobre essa questão de sinais, de negativo, de positivo, porque eu quero abarcar o grupo do fundamental num todo, né? Então, cada um no seu quadrado, mas o conceito fica, né? E uma coisa, Isso Romeu, é que o verdade. pessoal muitas vezes não sabe sobre a multiplicação, é que a gente pensa muitas vezes assim, que a multiplicação é um tipo de conta que vem de pouco tempo, né? Porque se fala muito da multiplicação, mas assim, parece que é uma coisa que vem, sei lá, do século XVIII, século XVII, da Idade Média, mas na verdade já se tem noção de conceitos de multiplicação desde o Egito Antigo. Sabia disso? Você já ouviu falar alguma Isso. coisa sobre isso? Pois é, Já. então já vem desde o Egito Antigo a forma de calcular a multiplicação, só que a forma que eles usavam lá para multiplicar era diferente, né? Eu vou falar um pouco sobre isso mais à frente. Então, assim, ó, a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. É essa que é a relação entre a multiplicação e a adição. Quando você tem parcelas repetidas, né? Olha o exemplo aqui, ó. Por exemplo, aí, ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou seja, 12. Mas aí, para não ficar essa coisa tão repetitiva, a gente substitui essas parcelas todas iguais, contando as parcelas. São 4 parcelas iguais de 3. Então, a gente pode dizer que é 3 vezes 4, ou seja, 3 repetido 4 vezes. Então, 3 vezes 4 dá 12, assim como 3 mais 3 mais 3 mais 3 dá 12. Então, é isso. A multiplicação ela adianta um pouco o processo, né? Então, podemos representar a mesma igualdade, né? Está em cima dessa forma aí. 3 vezes 4, né? Ou 4 vezes 3, porque existe a questão da propriedade comutativa, né? A ordem dos Isso. fatores, não é isso? Não altera. Isso. Eu me lembro muito disso do colégio, né? O professor falava muito sobre isso aí. Outra coisa também interessante, Romero, isso aqui, ó, são os símbolos, né? A gente pode usar o X para representar a multiplicação, né? Pode usar o ponto Isso. ou pode usar o asterisco. Vai depender do equipamento que a gente está usando, se é computador, se é calculadora, né? Dependendo do equipamento, a gente pode usar uma coisa ou outra, É. né? E aí a relação, né? Olha, está diretamente proporcional aqui a relação
entre uma coisa e outra, né? Deixa eu avançar para um outro ponto aqui, ó, de importância também, ó. Características, né? Todo cálculo aritmético, né, tem as suas características, e a multiplicação tem várias características, né? Uma delas é a questão da propriedade, né? Toda multiplicação ela pode ser invertida, né? Ou seja, se você tem 3 vezes 4, você pode subentender que 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3 e vai dar o mesmo resultado, né? Isso é comutativa, isso é fechamento, né? Bom, Da forma, olha né? aí, ó, uma característica. A forma, exatamente a forma do cálculo, né? O chamado algoritmo, né? A conta armada ou a sentença, né? Que é a conta feita na horizontal, né? 3 vezes 4 é igual a 12. Pronto, acabou, não precisa armar a conta, né? Então aí já vai logo direto. Isso. Outra coisa também são os símbolos, né? Como eu já tinha dito, olha só, ponto pode representar multiplicação para alunos, por exemplo, do sexto ano, do sétimo ano em diante. Geralmente se usa o ponto para representar. O asterisco, na calculadora, por exemplo, muitas vezes ela não tem o X, né, para representar a multiplicação, mas ela tem um asterisco. Então, tem gente que não sabe, mas asterisco representa também, no sistema eletrônico, né, a multiplicação, né? Aí é só a gente lembrar do filósofo e matemático Leibniz, né? Leibniz e Pascal, que eles foram os primeiros a criar, né, a calculadora, e aí já estabeleceram esses símbolos. O X, que é a maioria usa o X principalmente para fazer o algoritmo, né, armar conta. Parêntese também pode representar, colchete, chave, tudo isso pode representar multiplicação. É só você colar o número ao parênteses e você já tem aí a multiplicação, né? A história por exemplo, da propriedade distributiva, né? A Isso. expressão numérica. Então, muitas vezes o professor, me lembro que tinha um professor lá, ele tinha essa mania lá no Severino, né? Ele colava o número no parêntese, né? Na expressão numérica, para a gente esquecer ou se confundir, mas assim, forçar a gente a pensar assim, bom, se eu já tenho um parêntese, eu não preciso ter que colocar o ponto nem o X, porque já automaticamente, né? Colou é multiplicação. Aí muita gente se passava nesse lance aí. Bom, deixa eu mostrar aqui outra característica. Aí, ó, na multiplicação 4 vezes 3 igual a 12, dizemos que o 4 e o 3 são fatores. Aquilo que eu falei antes. 4 e 3 são fatores, né? São elementos da multiplicação. E além de fatores, também são termos, né? Cada um representa um termo. Aí tem lá o multiplicando, o multiplicador e o produto, né? Na hora de resolver alguns problemas de matemática, é sempre importante. O resultado é o produto, né? É a coisa pronta, é a conta terminada, né? Pois é. Olha aí, ó, os termos aí. Aí o primeiro termo é o multiplicando, né? Vai aparecer já já. Aí, ó, multiplicando. O segundo termo é o multiplicador e o resultado é chamado de produto, né? É isso. Então aí é o algoritmo, né? Aí já não é a sentença, aí já é o algoritmo. Outro ponto importante também, né? Um exemplo de um problema bem simples, né? Que pode ser trabalhado com alunos de série mais recente, assim, quarto, quinto ano e tal. Um edifício de apartamento tem 6 andares. Em cada andar há 4 apartamentos. Quantos apartamentos tem o edifício todo? Né? Então, assim, é simples. A gente pode fazer essa conta direta, né? 6 vezes 4 ou 4 vezes 6, né? Que dá 24, né? e já está resolvido o problema. É isso. Mas a gente também pode usar um cálculo desse para trabalhar o conceito inicial, por exemplo, de regra de 3. Porque, por exemplo, um edifício de apartamentos tem 6 andares. Em cada andar há 4 apartamentos. Então, a gente pode subentender o seguinte: um andar está para 4 apartamentos, assim como 6 andares está para X. E aí vem aquela história que um dia a gente estava conversando, não sei se você lembra sobre a questão da porcentagem, que você falou assim, que estava conversando com o cara e o cara não sabia
calcular a porcentagem se não fosse no papel, né? Usando a regra de 3. Lembra que você me falou isso? Ele não conseguia calcular no celular, porque o celular antigamente não tinha os sinais de porcentagem, né? Entendeu? Aí você tinha que Isso. usar aquela regra Uhum. básica. Se a gente está multiplicando porcentagem que é 100, se eu quero mais, eu vou acrescentar acima do 100. Se eu quero menos, eu vou acrescentar Exato. abaixo do 100. Entendeu? Isso, exatamente, Romeu. Então, é essa que é a grande questão. Eu estava discutindo há um tempo atrás com alunos do 9º ano. Eu disse para eles assim: o exercício de vocês vai ser calcular a porcentagem, né, ou a proporcionalidade, sem usar a regra de 3, só na mente, só usando a mente para poder construir esse conceito cognitivo. Olha o detalhe, né? Um andar está para quatro apartamentos, assim como, aí vem embaixo, né, para formar a fração, assim como são 6 andares, assim como 6 andares está para X. Aí, se a gente for analisar uma coisa, tem assim, ó, um andar, né, isso, 6 andares. Um andar está para 6 apartamentos. Então, se a gente usar a diagonal, quem está na diagonal aí é 4 e 6, não é isso? Então, 4 Isso. vezes 6 dá 24. É isso que você fez, você tentou explicar para ele, que era só ele colocar na mente que os valores estão um embaixo do outro, formando a ideia de fração, né, de razão. E aí, se você pegar e você for olhar isso daí, na vertical, você vai ver que tem como formar a porcentagem. Né? Sei lá, eu tenho um produto que custa R$ 60. R$ 60 é o valor máximo dele, então é 100%. Só que eu quero 10% de desconto, 10% tem que ir para baixo do 100%, porque são Isso. grandezas, né, iguais. Então, se você vê Isso. que você tem o produto lá, ó, que custa R$ 60, quem está na diagonal de R$ 60 é o 10%, não é isso? Aí multiplicou ali, ó, Isso. 60 por 10, depois dividiu, não é isso? Pois é. Então, aí você tem como calcular na mente, mas o que está acontecendo nos dias de hoje é que aquela educação que a gente teve na nossa época lá do Severino Vieira, etc., mudou muito. Pô. Hoje tudo é aceito, tudo é aceito. O menino dá um berro na É, sala, nota nele. O menino faz um panavoeiro na escola, aí acaba que o pessoal está relaxando muito. A gente não, a gente tinha que ir para o braço, né? Aí quando eu digo para a galera isso hoje, rapaz, eu quero ver conta, eu quero ver papel riscado, rabiscado aí, eu quero ver cálculo. Ele, professor, mas tem aplicativo, tem isso, tem aquilo. Só que aí o que está acontecendo? A gente está transferindo o conhecimento nosso para a máquina, né? Isso que é o grande problema. a Olha aí máquina a que está fazendo, resolução. né? Na verdade. É a máquina, pô, a Entendeu? máquina que está fazendo. Olha aí, ó, a resolução aí, ó. Para resolver esse problema, podemos fazer até a adição. Até pela adição a gente pode fazer, ó, só somar 4 mais 4, 24. Só que demora. É. Eu fiz um experimento com os meninos na escola no início do ano. Foi um circuito, né? Eu gosto sempre de pegar alguns conceitos de educação física e trabalhar matemática, né? Você já está ligado nisso, Isso. que a gente foi até na loja esportiva, no ano, acho que foi ano passado, foi no retrasado, para comprar alguns materiais. Aí o que acontece? A gente fez um circuito e aí eu botei os meninos, dividi em equipes. Tinha uma equipe que fazia caminhada em torno da quadra. Tinha uma equipe Hum. que corria, dava aquele trote, né? Aquele trote, correndo, correndo e tal, e tal, e tal. E aí tinha uma outra equipe que começava do ponto de onde a gente ia parar e ia andando para trás. Ou seja, chegou uma hora que as equipes todas se cruzavam. Só que uma equipe se cruzava andando no sentido negativo, a outra equipe caminhava para frente para chegar na quantidade de voltas que eu queria, que eu determinei para eles, e a equipe que estava correndo deu a quantidade de voltas que eu pedi muito mais rápido, né? E aí eu perguntei para a Hum. galera assim, ainda tinha mais duas equipes, tinha a outra equipe que tanto ela andava, como ela dava aquela corrida, como ela também dava alguns passos para trás, que era a equipe que estava representando como se fosse a divisão, né? Que a divisão ela envolve Isso. as 4 operações. Aí a É. equipe que estava indo para trás, só indo para trás, partindo de onde eu queria chegar,
e eles estavam indo no sentido contrário, era a equipe que estava representando a subtração. Aí foi para mostrar isso, que se a gente ficar somando, a gente vai chegar no resultado, mas vai demorar muito, né, para chegar. Então, o Porque ideal é a que a gente soma, substitua. a soma, na verdade, não é nada mais de que faz parte da divisão, né? Da divisão, não, da multiplicação. Isso, isso da Porque a multiplicação e também da multiplicação divisão, de é certo o, ponto. como é que diz? É o cálculo mais rápido, né? E isso é muito mais rápido, é muito mais rápido. Olha aí, o detalhe, ó. A gente tem algumas contas para fazer, ó. Por exemplo, aí, ó, 5 vezes 15. Aí quer dizer, a gente vai ter que repetir, vamos supor, 15 5 vezes, a gente pode repetir 15 5 vezes e somar tudo e vai chegar no resultado. Ou a gente pode fazer o contrário, inverter os fatores, pegar 5 e somar 15 vezes. Vai chegar no resultado? Mas vai demorar para chegar em 75. Não é isso? A gente pode pegar também 5 e multiplicar por 115. Ou seja, pegar 115 e somar 5 vezes. 115 mais 115 mais 115, 5 vezes. Ou o contrário, pegar 5 e somar 115 vezes, mas é muito cansativo, né? Então é muito mais fácil aí, ó, chegar ao resultado de 575. A mesma coisa É acontece igual com 125. É igual Olha aquela aí, olha o conta que a gente exemplo, tem, né? né? Aquela conta que a gente sempre tem, né? Digamos, você vai comprar 1 quilo de café, na padaria A custa 4,50, na outra custa 5,30 e vai, né? Você junta aqueles valores, Isso. soma e depois se divide por aquela quantidade de casa que teve, né? A gente vai ter a média, né? Isso, exato. E aí você Entendeu? vai ter a média, exatamente. Você vai ter uma média ou uma mediana, é um equilíbrio entre, né, entre, como é que diz o nome? Os estabelecimentos, e aí você vai ter como ter mais uma base de referência para ver a variação, né? Que é o que geralmente os estatísticos chamam de variação, né? A variação é essa aí, vai flutuando entre os valores, a média. Né? Aí você pode calcular uma média ponderada, você pode calcular uma média aritmética, aí vai. E aí, no caso do 5 vezes 5, que é o quadrado perfeito, né? Ou seja, base 5, altura 5, e você tem um quadrado, né? E aí, ó, 25, ou a potenciação, né? 5 vezes 5 é como se fosse 5 elevado a 2, né? Ao quadrado, então é um quadrado perfeito. Então, outra representação aí de multiplicação. Então, imagina uma multiplicação dessa, 35 vezes 1.250. Caramba, haja soma para fazer até chegar no resultado, porque o resultado é 42.875, né? Muita coisa para se calcular somando, então a multiplicação facilita muito nossa vida. Vamos ver outro exemplo aí, ó. Outro exemplo clássico, né? É a multiplicação por 10, por 100, por 1.000, e que muita gente até hoje ainda erra, mas não lembra que há um conceito na matemática chamado elemento neutro, né? Na multiplicação, o elemento neutro é o número 1, então você só acrescenta os zeros, né? E tem gente que às vezes não lembra. Bom, tem alguns alunos mesmo que vai lá e monta uma conta, arma uma conta para calcular. Não é errado, porque o importante é chegar no resultado certo, né? Isso que importa, mas assim, há esse processo que pode facilitar. Olha aí, ó. O que vai acontecer. 49 vezes 10. Bom, um elemento neutro, 49 vezes 1 vai dar 49. E acrescentou o 0, 490. A mesma coisa, 274 vezes 1 é 274. Acrescentou o 0, pronto, chegou no resultado 2.740. Olha o que aconteceu. Pronto. Só acrescentou os zeros. 10 tem um zero, lá foi. 100 tem 2 zeros, lá foi. 15.800. 1.000 tem 3 zeros, já foi. E esse conceito é um conceito muito antigo, que remota ao tempo da antiguidade. A Índia, a China, e depois disso tudo, como é que diz o nome? A Arábia, né? Os povos árabes, que foram os grandes influenciadores do sistema de numeração que a gente tem hoje. O sistema de numeração nosso
é chamado de sistema de numeração decimal, né? Olha, 10, 100, 1000, etc. E indo-arábico. Justamente por isso, porque vem dos hindus e dos árabes. Eles formularam a forma como nós deram as bases para a maneira como nós calculamos hoje. Então, são representações importantes que a gente precisa entender. E aí, como eu falei para você no começo, né, a gente estava discutindo aqui, as propriedades. As propriedades, elas são extremamente importantes. Aí, a propriedade, ela vai depender muito do universo numérico. Por exemplo, nós temos os números naturais, temos os números inteiros, temos os números racionais, né, temos os números irracionais e reais. Aí, no caso, você mesmo que trabalha muito com elétrica, aí você trabalha muito no universo dos inteiros e dos racionais, né? Porque tem os números negativos, os números positivos, o neutro, né? Aí, nesse caso, a depender desse universo, você tem mais ou menos conta com propriedade. Por exemplo, números naturais. Só existe propriedade nos números naturais se você tiver com a adição e a multiplicação. Só subtração e divisão não tem propriedade nos números naturais. Já nos números inteiros, você tem propriedade na adição, você tem propriedade na multiplicação e na subtração, mas aí já não tem na divisão, porque a divisão, ela quando você inverter, tentar aplicar, vamos supor, uma comutativa, não vai encontrar um número inteiro. E a ideia de número inteiro é um número que não é apresentado em forma de fração, ou pelo menos assim, se não é um número múltiplo divisor, a relação múltiplo divisor. Porque, por exemplo, uma fração como 10 quintos é um número inteiro, porque se você pegar 10 dividir por 5, vai dar 2. Então, nesse caso aí, você pode até admitir que é uma fração representando o número natural, mas são muito poucos os números dessa forma, porque tem que ser assim, múltiplo, divisor, divisor, múltiplo. Então, olha aí, ó. Exemplo, fechamento, multiplicou, deu o resultado, acabou, pronto. É o que a gente faz no dia a dia, né? Pegou a calculadora, papou, deu o resultado, é fechamento. Comutativa, você está fazendo uma conta, mas às vezes o segundo fator é mais fácil de calcular do que o primeiro, então a gente pega e inverte a conta, né? Aí, ó, elemento neutro, como a gente já estava falando, elemento neutro é o número 1, né? Associativa, né? Aí a gente usa parêntese e uma série de coisas para poder fazer as contas. Distributiva é uma propriedade que não tem na adição, por exemplo, mas tem na multiplicação. E a propriedade distributiva é uma coisa que eu acho engraçado, até isso foi uma coisa que eu trouxe do colégio, né? Lá do Severino Vieira. Os professores não ligavam muito para trabalhar com propriedade distributiva, mas aí eu tive uma professora lá que ela se ligava muito nessa coisa da distributiva, porque ela era muito ligada no negócio da álgebra. Então ela falava sempre, olha, trabalha a distributiva, calcule o que está, ligue o que está fora do parêntese com o que está dentro do parêntese, para depois você somar ou subtrair. Aí eu ficava assim, professora, mas não pode logo somar o que está dentro do parêntese e depois multiplicar pelo que está fora? Ela dizia assim, sim, mas isso aí você está fazendo como uma expressão numérica, e o que eu quero é que você aplique a distributiva. No começo eu não entendia muito bem, mas depois eu fui perceber que ela fazia isso aí, era para a gente, na hora que fosse trabalhar com essa coisa de produtos notáveis, equação do segundo grau, etc., a gente já ter aquela noção de como trabalhar o conceito, né? Então, é bem interessante esse tipo de coisa, né? Na verdade, ela trabalhava a fórmula, né? Ela trabalhava muita fórmula. E foi muito interessante porque me fez gostar muito de álgebra. E hoje é justamente o assunto que eu mais abordo, seja em que série for, mas eu sempre tenho que trazer alguma coisa sobre álgebra. Olha aí, fechamento. O produto de dois números naturais é um número natural. Então, se você multiplica dois números naturais, você vai ter um número natural. Olha aí, ó, 5 vezes 3 é igual a 15. Número natural, 5. Número natural, 3. Resultado, número natural, 15. Outro tipo de propriedade, comutativa. Como a gente já falou, né? A ordem dos fatores não altera o resultado da conta. Na adição é a ordem das parcelas, né? Na multiplicação são os fatores. Olha aí o exemplo. 2 vezes 7 dá 14.
7 vezes 2 não pode dar diferente de 14. Então, a gente já começa a formular um conceito. Olha aí, 2 vezes 7 é igual a 7 vezes 2. Então, isso aí já é um conceito que a gente cria, né? Outro exemplo aqui, ó, elemento neutro. Qualquer número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Olha aí. Se 5 vezes 1 dá 5, então 1 vezes 5 dá 5 também. Só tem 1 para calcular. Então, é isso que acontece. Associativa, aí já é assim, você tem que multiplicar várias coisas. Aí o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir por parte, né? Então, a multiplicação de 3 números naturais pode ser feita associando-se os 2 primeiros ou os 2 últimos fatores. Olha aí o exemplo. Eu tenho que multiplicar 3 vezes 4 vezes 5. Para não ficar tudo de vez, eu posso fazer assim. Eu posso usar o parêntese e multiplicar primeiro. Isso. 3 vezes 4. Eliminei o parêntese, aí depois eu vou e multiplico o que está fora. 12 vezes 5, e aí eu tenho um resultado 60. Olha aí. Mas eu também posso mudar a forma de calcular. Por quê? Porque, além de ser associativa, nós podemos aplicar também a comutativa. Olha como ficou agora. 3 está de fora. E agora quem entrou foi o 4 e o 5. 4 vezes 5, 20. Agora, multiplicado por 3, 23 vezes dá 60. E o resultado, né, está dando o mesmo. E aí, agora vem o grande X da questão, que é a distributiva. A distributiva, ela tanto pode ser misturando multiplicação e adição, como pode ser também misturando multiplicação e subtração, ou as duas coisas. Aí, ó. Na multiplicação de uma soma e ou subtração por um número natural, multiplica-se cada um dos termos por esse número. Olha o que quer dizer isso aí. Ó. Por exemplo, nós temos que calcular 2 vezes a sentença 5 mais 3. Bom, aí tem muita gente que vai dizer assim, não, é simples, é só pegar e fazer. 5 mais 3 é igual a 8 e depois multiplicar por 2, como está sendo apresentado aí. Só que, na verdade, o que acontece? A propriedade distributiva, o nome já está dizendo distribuir. Distribuir fator entre as parcelas da soma, ou seja, ficaria o quê? 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes 3. E aí ficaria 10 mais 6, que dá igual a 16. Quer dizer, não houve diferença. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte, a forma de calcular foi mais pela expressão numérica do que pelo cálculo da propriedade distributiva. Bom, vejamos aí, né? Olha aí, 2 vezes 5 mais 2 vezes 3. 2 vezes 5 dá 10 e 2 vezes 3 dá exatamente 6. Olha aí, ó. Tem algumas observações importantes, né, em relação à multiplicação. Na multiplicação de alguns casos, olha aí, ó, 253 vezes 380. Então, nós temos aquele cuidado, né, meu? Ou uma coisa da multiplicação que complica muito a cabeça das pessoas, é aquela coisa da escadinha. Lembra que o pessoal falava, tem que ter a escadinha? Lembra desse lance? Isso. Pois é. Lembro. Que é para armar conta, para não sei o quê. Aí, isso. Cada parcela tinha que dar um recuo, né? Aí o pessoal fala escadinha, é o recuo que tem que dar. E aí, olha o que acontece, ó. 253 vezes 380, né? Aí nós temos aí o algoritmo sendo armado. Pô, já começa com 0, né? 0 vezes 3, 0, 0 vezes 5, 0 e 0 vezes 2, 0. Pronto. Aí agora, olha o recuo. Já tem que ter um recuo, ou seja, tem gente que pega e já coloca a segunda parcela certinho uma embaixo da outra, mas aí o resultado não dá exato. Então, olha o que aconteceu, teve que dar um recuo para a esquerda. Aí vai 8 vezes 3, 24, não é isso? 8 vezes 5, 40, 42. 8 vezes 2, 16 e 4, 20. Aí já ficou o recuo. Desculpa. Aí já parte para o último fator, que é o 3. E uma conta dessa não é fechamento, é uma conta associativa, porque a gente está multiplicando várias vezes. E aí tem, olha aí, 8 vezes 3, é isso? 8 vezes 3 não. Como é que diz? 3 vezes 3, não é isso? 3 vezes 5 e 3 vezes 2.
Isso, e aí já tem o resultado aí. Agora resta fazer a soma. Olha aí, a barra está aqui, né? Isso aí lá vem a soma. Então, o cuidado que nós temos que ter com a multiplicação é justamente esse. Na hora de calcular, tem que dar um recuo em cada parcela ou em cada fator que apareça no cálculo. Bom, esse é um ponto importante aí. Eu acho que esse é um dos pontos que tem que ter mais cuidado em relação a quem está aprendendo É a igual multiplicação aquela em questão relação a que essa hoje, questão do recuo. é igual aquela questão que hoje a gente não tem mais, noves fora, né? Que era a regra para poder saber se Isso, está certa a exatamente. conta, né? Hoje em dia, a regra do noves fora, hoje em dia não tem mais. O pessoal calcula, quando calcula, geralmente é a prova real, mas a prova dos 9 já não faz É, mais. Bom, olha aí, ó, outro já não tem exemplo, mais. né? O mesmo número, 253 vezes 380. Né? Isso a gente pode até botar lá se for, mas dá para ver que é a mesma coisa. Aí o que acontece? Ó? Algoritmo também, só que agora vai ter um detalhe aí que vai ser mais acelerado o processo de calcular. Já que eu sei que se eu multiplicar qualquer número por zero vai dar zero, então eu faço isso aqui, ó. Já multiplico logo, ó. 0 vezes 3, 0. E aí, em vez de colocar vezes 5, 0 vezes, olha o que vai acontecer. A conta já vai logo, já chama logo o próximo fator. Esse zero aí pertence ao fator nulo, ao fator nulo zero. Ficou ali, beleza? Aí agora os outros números chegam e ficam na mesma linha. Só que tem que ter mais números, um ou dois, ou sei lá, mas tem que ter mais números, porque senão a pessoa vai se confundir. Olha o que acontece então. Ó. Aí já vai direto, ó, 8 vezes 3, 24, e aí vai. Ó. 8 vezes 5, 40, 42, aí vai 8 vezes 2, 16, 20. Então ficou assim. Cadê a parcela? Aquela parcela que tinha um monte de zero, ou seja, 3 zeros, já não tem mais, porque ela está sendo representada por um zero só. Agora, sabe o que vai acontecer com o recuo? Ao invés dele dar um recuo só, ele tem que dar dois. E olha o que aconteceu. O 759 veio para cá, porque se colocasse, por exemplo, embaixo do 4, que precisava como é que diz o nome? Subentender aquelas outras parcelas do zero, ia dar errado a conta. Mas aí, ó, simplesmente deu o mesmo resultado. Olha aí, 96.140. Aí voltando lá, ó, a gente vê que não tem, ó, esses três zeros aí representando a coluna nula, mas olha o resultado, 140. Olha aí, 96.140. Pronto. Então é isso aí que é a distributiva. Aí vem agora alguns conceitos aí. Ó. Então, peraí. Isso, deixa eu ver aqui, volta aqui. Isso mesmo. Aí vem alguns conceitos, né? Então, 253 vezes 380, né? Olha aí, que dá 96.140. Aí vem sucessivamente. E por que isso? Porque devemos sempre respeitar a ordem e a classe dos algarismos. Aí é uma coisa também que é importante de ser discutido na escola, né? A questão da classe e da ordem. Ordem é a quantidade de algarismo que o numeral possui. Classe é se é uma representação simples de número, que vai até 999, ou se tem, por exemplo, valor de milhar, né, a partir